Olá, vamos continuar o estudo do direito processual civil, analisando hoje prazos e competência no direito processual civil. Vamos começar pelos prazos. Antes de tudo, eu recomendo atenta leitura a todos os artigos que nós mencionarmos aqui e extrema atenção, porque esse tema é cheio de detalhes e requer uma atenção redobrada. Então, nessa oportunidade, vamos estudar o sistema estabelecido pelo direito processual civil para os prazos em geral e ainda para a resolução dos problemas que podem surgir a respeito desses prazos. Prazo, no dizer da doutrina, é a quantidade de tempo medida entre dois fatos ou atos e pode ser classificado em direito processual civil da seguinte forma: prazos máximos, que são aqueles que fixam o prazo máximo que deve ser determinado e praticado e, portanto, estão voltados para a celeridade do processo, tais como o prazo máximo para contestar, prazo no máximo para apelar, 15 dias. Em virtude disso, são chamados de prazos aceleratórios. Por sua vez, os prazos mínimos, os quais fixam o mínimo de tempo que deve existir para a prática de determinado ato, tal como ocorre com a regra prevista no artigo 277 do CPC, que exige um mínimo de 10 dias entre a citação do réu e a data da audiência do procedimento sumário, e ainda com a regra prevista no artigo 407 do mesmo diploma legal, que exige que o rol de testemunhas seja apresentado no mínimo em 10 dias antes da realização da audiência. Vamos parar um pouquinho para analisar. Por que eu disse agora há pouco que há uma distinção entre prazo máximo e prazo mínimo? E por que o prazo máximo é tido como aceleratório? Naturalmente, se eu fixo um prazo máximo para um ato ser praticado, é porque eu estou pretendendo também dar andamento ao processo, não quero que o processo pare mais do que aquele prazo determinado pelo Código para a prática do ato, e então nós temos aí uma ideia de aceleração. Dizemos, pratique esse ato, no máximo em tantos dias. Apele, no máximo em 15 dias, não é? Daí se dizer por que esses atos são aceleratórios. Em contrapartida, os prazos mínimos, não é? Aqueles que fixam um mínimo entre um ou outro ato, como prazo para a apresentação do rol de testemunhas, o prazo para a citação no procedimento sumário, aquele previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil, não se trata propriamente de um prazo aceleratório, porque ele fixa um mínimo de prazo que deve decorrer para a prática daquele ato. Na realidade, esse prazo mínimo, ele estabelece muito mais uma garantia para a parte do que uma ideia, não traduz uma ideia de aceleração do processo. Prazo mínimo, em resumo, é muito mais uma garantia para as partes do que uma ideia de aceleração dos processos. Ok? Vamos continuar. Preste atenção. Nova classificação. Denomina-se agora prazo próprio aquele que é também preclusivo, isto é, aquele que, uma vez descumprido, implica na perda de uma determinada faculdade processual. A preclusão, como se sabe, só para a gente lembrar um pouquinho, pode ser lógica quando alguém adota uma postura incompatível com a prática de um determinado ato. Por exemplo, antes mesmo de iniciar o prazo para a apresentação do rol de testemunhas, o autor afirma que as únicas provas que pretende produzir são as provas periciais. Mas a preclusão também pode ser consumativa, quando o ato não pode ser repetido ou alterado. Dizemos que ele está consumado, preclusão consumativa. Por exemplo, após ter apresentado a sua apelação, o réu lembra-se de outros argumentos, mas não pode mais incluí-los em seu recurso porque o ato está consumado. Ele já apelou, não vai poder apelar novamente. E, por último, podemos ainda dizer que a preclusão é temporal, aquela que diz respeito à impossibilidade de praticar um determinado ato após o término do seu prazo. Vejam depois o artigo 183 do Código de Processo Civil.
Embora a doutrina costume chamar de preclusão mista, aquela que, embora tendo transcorrido o prazo, a parte ainda pode praticar o ato validamente porque a fase processual assim o permite. E de preclusão relativa, aquela em que a perda de uma faculdade processual depende ainda de um outro fator, além do simples transcurso do tempo. Vamos parar só para analisar essas duas últimas classificações. Eu disse aos senhores que a preclusão pode ser lógica, temporal ou consumativa. Nos dois últimos casos, que são exceção na doutrina, ainda chamamos preclusão mista. A preclusão mista não é um termo muito utilizado em direito processual civil, mas é relativamente fácil encontrá-lo em doutrina. Eu queria apenas dizer que a preclusão mista, como nós vimos agora há pouco, ela traduz a seguinte ideia. Eu tenho um prazo, por exemplo, para praticar um determinado ato. Se eu não praticar aquele ato, está precluso, não é? Preclusão temporal. Mas suponho que a fase processual ainda permita a prática desse ato. E o juiz permite que eu, mesmo tendo passado o prazo, que não é um prazo peremptório, é um prazo simples, permita que eu ainda pratique esse ato. Vamos a um exemplo para facilitar isso. Imaginem assim, o juiz exige que eu pague os honorários periciais para que uma determinada prova seja produzida. E ele me dá 5 dias para pagar esses honorários do perito. Eu não cumpro esse prazo. Eu deixo passar 10 dias, 15 dias, mas a fase instrutória, ou seja, a fase em que ainda é possível realizar uma perícia, não termina. E lá pelo 20º dia eu pago os honorários periciais. Ocorreu a preclusão mista? Resposta: não, porque a fase instrutória ainda não terminou. Eu poderia chamar, então, de preclusão mista aquela em que, além de um fator temporal, por exemplo, ainda há um outro fator dentro do qual o ato ainda pode ser praticado. As coisas seriam muito diferentes se a fase instrutória já tivesse terminado. E aí nenhuma outra prova poderia ser praticada dentro de um determinado processo. O que significa dizer que eu não poderia mais pagar os honorários periciais, porque sequer perícia eu poderia realizar naquele determinado caso. Vamos continuar com estas ideias. Vamos pegar outras situações. Assim, por exemplo, antes da citação, o autor pode modificar a causa de pedir ou o pedido, mas, depois disso, somente com a autorização do réu, poderá fazê-lo nos termos do artigo 264 do Código de Processo Civil. Prestem muita atenção no artigo 264 em relação a esse exemplo. Eu vou voltar daqui a pouco, mas esta situação, a possibilidade de modificação da causa de pedido ou do pedido, é muito importante. Continuando. O prazo impróprio é aquele que, uma vez descumprido, não gera consequências relevantes, isto é, não gera preclusão alguma. Os prazos fixados para o juiz são impróprios, pois, embora ele possa ficar sujeito às sanções administrativas do artigo 133, especialmente inciso 2º do Código de Processo Civil, não há para ele preclusão temporal alguma. Assim, se ele não entrega a sentença no prazo de 10 dias, mencionado no artigo 456, isso não significa que ele não poderá mais sentenciar. Por outro lado, os prazos são chamados de endoprocessuais quando disciplinam as regras internas do processo, e de extraprocessuais quando, embora previstos na lei processual, fluem fora e às vezes até mesmo que algum processo se instaure, como ocorre, por exemplo, com o prazo de 2 anos para a ação rescisória previsto no artigo 495 do Código de Processo Civil. Recomendo a leitura. Os prazos legais, por sua vez, são os mais comuns, assim chamados simplesmente porque estão previstos em lei, tais como o prazo para contestar, do artigo 297, e o prazo para apelar, do artigo 508. Em outras hipóteses, a lei processual permite,
que as partes estabeleçam, por acordo, a dimensão de alguns prazos. Quando isso ocorre, estamos diante de um prazo convencional, tal como permite a regra prevista no artigo 265, inciso 2º e parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Atualmente, ao se tratar de um prazo peremptório, conforme há de ser estudado mais adiante, as partes não poderão alterá-lo, ainda que haja consenso. Parem um pouquinho só para analisar esta última afirmação, porque ela é extremamente importante. Isso, inclusive, cai com relativa frequência em exames de ordem. Pensem assim, ao analisar um determinado prazo, esse prazo é peremptório? Se esse prazo for peremptório, ele não comportará suspensão através de convenção pelas partes. Esse prazo vai fluir independentemente da vontade das partes. E as partes não poderão convencionar que ele será aumentado, diminuído, etc. Por que essa diferenciação? A lei considera os prazos peremptórios mais importantes que os prazos convencionais, aqueles prazos que podem ser eventualmente objeto de convenção. Por trás disso, há um nítido caráter de interesse público. Mas há também um problema. A lei não estabelece exatamente quais são os prazos peremptórios e quais são os prazos meramente convencionais ou dilatórios. Sabe-se com certeza apenas que prazos para contestar e para apelar são peremptórios, mas em relação aos outros ainda há algumas divergências que espera-se a doutrina supere ao longo do tempo. Continuando. Considera-se prazo judicial aquele fixado pelo juiz nas hipóteses em que a lei nada diz. E, nos termos do artigo 185 do Código de Processo Civil, o prazo será de 5 dias quando não houver nenhum preceito legal disciplinando a hipótese. E, além disso, o próprio juiz não fixar prazo algum. Nesta última hipótese, estamos diante do chamado prazo legal subsidiário. O artigo 407 do Código de Processo Civil oferece um exemplo interessante. Vejamos a sua redação. Incumbe às partes, no prazo que o juiz fixará, ao designar a data da audiência, depositar em cartório o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho. Omitindo-se o juiz, o rol será apresentado até 10 dias antes da audiência. Neste caso, o prazo será judicial, quando o juiz mencioná-lo. Mas, se não o fizer, será então um prazo chamado legal subsidiário. Em resumo, aplica-se o prazo previsto em lei, prazo legal, e, na omissão desta, o prazo que o juiz fixar, prazo judicial. Na hipótese de o juiz não fixar prazo, então este será de 5 dias, prazo legal subsidiário, exceto em algumas situações, como aquela do artigo 407, cuja redação acabamos de analisar. É importante lembrar que alguns prazos podem ser peremptórios. Eu já falei alguma coisa a esse respeito. Assim considerados, aqueles fixados por regras cogentes, que, em virtude do interesse público existente, não comportam redução ou prorrogação. Vejam depois o artigo 182 do Código de Processo Civil. Convém destacar que os prazos para contestar e para recorrer são peremptórios e, portanto, ainda que as partes estejam de acordo, não é possível alterá-los. Em contrapartida, os chamados prazos dispositivos, dilatórios ou meramente ordinatórios são aqueles que permitem diminuição ou prorrogação, mediante consenso das partes, isto é, mediante acordo entre as partes, o qual deve ser levado ao juiz antes de vencido o prazo. Antes de vencer o prazo do acordo, as partes podem convencionar uma alteração, uma ampliação desse prazo, por exemplo, mas antes de vencido o prazo. Além disso,
devem apresentar uma justificação para a alteração desse prazo nos termos do artigo 181, também do Código de Processo Civil. No caso de ato realizado via fax, o original deve estar no processo em até 5 dias, contados do término do prazo. Vejam o artigo 2º da Lei 9.800/99. Mas não se trata aqui, no caso dessa lei, de nenhuma prorrogação de prazo, porque a transmissão eletrônica do documento deve ser feita no prazo estabelecido em lei. Parando um pouquinho para analisar. Quando nós temos um ato praticado via fax, eu devo apresentar o original deste ato, o original da minha petição, em até 5 dias após o término do prazo normal. Vejam, eu posso praticar um ato processual via fax? Resposta, sim. Como que eu faço para apresentar o original depois que o fax ser transmitido? Terminando o prazo normal para a prática daquele ato, em até 5 dias do término do prazo normal, o original, deve ser apresentado no processo. É importante prestar atenção nesse ponto. Continuando. Prazos comuns são os que se dirigem, em geral, a mais de uma das pessoas que estão no processo. Tanto pode ser 2 réus, 2 autores, um réu e um autor, indiferente. Por exemplo, o prazo para apelar normalmente é um prazo comum para todos os que estão no processo. Prazo particular, por sua vez, é aquele voltado apenas para uma determinada pessoa, tal como ocorre, por exemplo, no caso de o juiz determinar ao réu que, em 5 dias, apresente um determinado documento. De uma maneira geral, os prazos começam a correr imediatamente, mas a sua contagem é feita excluindo-se o dia do começo e computando-se o dia do fim. Artigo 184 do Código de Processo Civil. É interessante observar que há alguns prazos que são contados regressivamente, como aqueles previstos no artigo 277 do Código de Processo Civil, que trata da audiência do procedimento sumário. E aquele previsto no artigo 407, o rol de testemunhas no procedimento ordinário, cuja redação nós acabamos de analisar, ambos do Código de Processo Civil. Esse mesmo Código de Processo Civil prevê 2 hipóteses de interrupção de prazos. Apenas 2. Prestem atenção, porque são exceções. Em primeiro lugar, quando houver excessivo número de litisconsortes, o tema litisconsórcio será analisado oportunamente. Artigo 46, parágrafo único. E no caso de interposição de embargos de declaração, que também será estudado oportunamente, do artigo 538. Parem um pouquinho para pensar nessas 2 hipóteses. Prazos processuais normalmente não se interrompem, mas o Código traz, ao menos em 2 oportunidades, 2 casos importantes de interrupção de prazo. Do artigo 46, parágrafo único, e do artigo 538, parágrafo único. Por que é importante destacar isso? São pouquíssimas as hipóteses de interrupção de prazo. Não custa lembrar que, na interrupção, o prazo, como se sabe, recomeça a contar, enquanto que na suspensão, o prazo continua a partir do ponto em que ele parou. Veja que são 2 situações absolutamente diferentes. Um prazo de 10 dias interrompido, recomeça do zero, independentemente do quanto falta para terminar. Enquanto que o prazo suspenso, ele continua a ser contado a partir do ponto em que parou. Um prazo de 10 dias suspenso no 8º dia, continua a correr depois no 9º e no 10º dia, pelos 2 dias que faltavam. Há várias hipóteses de suspensão de prazo, mas de interrupção são apenas essas 2 a princípio, não é? Pode haver alguma outra mais, mas essas 2 são as mais comentadas.
de hipótese em que há efetivamente interrupção de prazo. Continuando. Há várias hipóteses de suspensão dos prazos. Suspensão do processo, do artigo 265, obstáculos criados por uma parte, hipótese em que os prazos são suspensos apenas para outra parte, artigo 180 do Código de Processo, e quando houver justa causa, como, por exemplo, a doença grave e inesperada do advogado, prevista no artigo 183 do Código de Processo Civil. Um dos mais comuns obstáculos criados por uma parte, que levam à suspensão do prazo para a outra parte, consiste na retirada dos autos do cartório, circunstância que impossibilita a consulta dos documentos existentes e, em consequência, do exercício da ampla defesa. Vejamos a redação da ementa de uma importante decisão do STJ. Tratando-se de prazo recursal comum, é vedada a retirada dos autos por uma das partes, já que importa obstáculo ao direito da outra parte, acarretando a suspensão do prazo, artigo 180, que continuará o seu curso por igual período ao que faltava para ser completado. Contudo, a partir da intimação da decisão que restituiu este prazo à parte prejudicada. Superior Tribunal de Justiça, recurso especial 62678 de Santa Catarina, segunda turma, relator ministro Francisco Peçanha Martins, Diário da Justiça, de 18/12/2000. Convém destacar que, conforme foi visto na decisão mencionada, o prazo é devolvido parcialmente, apenas no que faltava para terminar. E a contagem desse prazo remanescente é feita a partir do momento em que ocorrer a intimação desta decisão. É importante destacar ainda que o advogado precisa devolver os autos no prazo correto, porque, caso contrário, ficará sujeito às penalidades previstas no artigo 196 do Código de Processo Civil. Perderá o direito de retirar os autos de cartório, pagará uma multa de meio salário mínimo e ainda o juiz poderá comunicar o fato à ordem dos advogados para instauração de procedimento disciplinar para aplicação da multa mencionada. Logicamente, é importante pensar que o juiz não tem poderes para aplicar essa multa, apenas a própria ordem dos advogados do Brasil, através de um procedimento especialmente estabelecido para isso. Somente através desse procedimento é que será punido o advogado. O juiz não tem poderes para punir propriamente o advogado, administrativamente. Em algumas situações, o prazo é contado em dobro. Preste atenção, porque isso tem especial importância para todos os tipos de exame, não só o exame da ordem. O prazo é contado em dobro quando se tratar da fazenda pública, Estado, União ou município, e o Ministério Público, nos termos do artigo 188 do Código de Processo Civil. Isso significa dizer que quando a Fazenda Pública estiver em juízo, ou o Ministério Público, os prazos para eles são contados em dobro. Por outro lado, quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, o prazo também será contado em dobro. Vamos ver nesse ponto a redação do artigo 191 do Código de Processo Civil. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, se-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos. A jurisprudência entende que, mesmo que os advogados dos litisconsortes pertençam ao mesmo escritório, o prazo, ainda assim, deve ser contado em dobro. É importante prestar atenção nos termos da seguinte decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Tendo os litisconsortes procuradores distintos, aplica-se a regra benévola do artigo 191 do Código de Processo Civil,
independentemente dos advogados serem do mesmo escritório e apresentarem a petição em conjunto, suscitando as mesmas razões. Conforme preceitua antigo brocado jurídico, aonde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir. Superior Tribunal de Justiça, recurso especial 184.509 de São Paulo, quarta turma, relator ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Essa decisão está na RT 767-207. Todavia, se por algum motivo cessar o litisconsórcio, tema que nós estudaremos no futuro, automaticamente o prazo passa a ser simples, tal como ocorre também quando apenas um dos litisconsortes perdeu a ação, nos termos da súmula 641, agora do Supremo Tribunal Federal. Vamos a ela. Súmula 641 do STF. Não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes haja sucumbido. A doutrina entende que a utilização do prazo em dobro deve ser comunicada pelas partes ao juiz para evitar conduta maliciosa. Mas a jurisprudência, de um modo geral, tende a dispensar esta exigência. Por último, para encerrar esse tema, apenas por curiosidade, vamos lembrar a redação do artigo 241. Vamos estudar a redação do artigo 241. Eu aconselho a leitura dos senhores no futuro, né, com mais calma, porque na redação do artigo 241 estão as hipóteses em que o prazo processual começa a fluir. Ou seja, o marco zero, o momento em que o prazo judicial começa a correr. A partir da citação, não. Por exemplo, a partir da juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Como são muitas hipóteses e não há muita divergência a respeito do artigo 241, eu recomendo simplesmente a leitura. Mas ainda em termos de curiosidade, eu gostaria que os senhores dessem uma olhada depois no artigo 322 do Código de Processo Civil, porque ele trata de uma hipótese extremamente interessante. O prazo para o revel. Suponha que o réu não tem advogado no processo e que ele nunca tenha se defendido. Bom, esse réu então é revel. Revel pela ausência de defesa. Quando começa a contar o prazo para o réu revel? Este prazo, segundo o artigo 322, flui independentemente de intimação. E esta circunstância leva a uma situação interessante. Pensem no seguinte: imaginem que o juiz tenha escrito a sua sentença em casa, suponham num final de semana. Essa sentença ainda não existe exatamente, não é? Ela está apenas escrita numa folha de papel, mas ela não é propriamente ainda uma sentença. Ao chegar para trabalhar numa segunda-feira, o juiz entrega a sentença para o escrivão, e o escrivão então a registra no livro de sentenças. Uma vez registrada essa sentença, ela passa a ser um documento público. Como documento público, presume-se, está acessível e já é, de uma certa forma, do conhecimento de todos, inclusive do réu revel. Passados, suponham, um mês, 2 meses, esta sentença é publicada no Diário Oficial. E a partir do momento em que ela é publicada, através desta intimação no Diário Oficial, depois vejam o artigo 236 do Código de Processo Civil, começa a fluir o prazo para apelação, certo? Errado. Esse prazo para apelação começa a correr apenas para o autor, porque o autor possui advogado nos autos e foi intimado da sentença através da publicação desta sentença no Diário Oficial. Se, nos termos do artigo 322, os prazos para o réu revel fluem independentemente de intimação, então o Código nos leva a um paradoxo. O prazo para o réu revel já começa a correr a partir do momento em que esta sentença é registrada em cartório no livro oficial de sentenças. Não interessa o momento em que esta sentença será publicada para o réu revel, porque para o réu revel o prazo já começou a correr, segundo o artigo 322 do Código de Processo. Fiquem com a seguinte ideia:
Há uma diferença entre tornar pública uma sentença e publicá-la. Quando o juiz apresenta a sentença ao escrivão e o escrivão a registra no livro de sentença, aquele passa a ser um documento público. A sentença torna-se pública. A partir daquele momento, aplica-se o artigo 322 do Código de Processo. No momento posterior, a sentença é publicada, mas o fato de ser publicada não tem nada a ver com a ideia de se tornar pública. Ela já era pública, agora ela apenas foi publicada. Bom, a partir da publicação da sentença, começa a correr o prazo. Não para o réu revel, esse já correu. Começa a correr o prazo para aquelas pessoas que possuem advogado no processo e esses advogados são intimados a partir da imprensa oficial. Curiosidades apenas, ok? A respeito de prazo, a respeito de início de prazo e a respeito do réu revel. Depois estudaremos com mais profundidade a revelia. Vamos continuar. Vamos tratar agora da competência no sistema processual. O segundo tema de hoje, então, é competência. Muito embora a jurisdição, que nós vimos lá na primeira aula, seja una, há uma pluralidade de órgãos que a exercem, cada qual na sua esfera de competência. Melhor dizendo, cada qual na medida fixada pela lei ou pela Constituição da República. Assim, competência significa a quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a um órgão ou a um grupo de órgãos judiciais. O primeiro aspecto importante da competência está na sua tradicional classificação em absoluta ou relativa. Considera-se relativa a competência quando a lei permite a sua alteração, mediante a vontade das partes. E absoluta competência quando não permite qualquer alteração decorrente da vontade das partes. Por motivos de ordem pública. O melhor exemplo da competência relativa está nas hipóteses em que a lei classifica o local do domicílio do réu como regra geral para a propositura das ações cíveis fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre coisas móveis, não imóveis, móveis, nos termos do artigo 94 do Código de Processo Civil. Esta regra, evidentemente, visa facilitar a defesa do réu, direcionando as ações contra ele propostas para o local do seu domicílio, onde, acredita-se, ele terá amplas condições de se defender. Mas nada impede que, tratando-se de pessoas maiores e capazes, a regra geral de competência seja alterada previamente, em contrato escrito, onde os contratantes têm ampla liberdade para eleger um foro local competente para qualquer discussão que decorra do negócio celebrado. Assim, num contrato de aquisição de um determinado veículo, por exemplo, celebrado entre pessoas que moram na capital de um determinado estado da federação, é possível que seja eleito foro local situado no interior daquele mesmo estado ou até mesmo em outro estado. A doutrina tradicional afirma que a incompetência relativa, ligada ao aspecto territorial, como já foi visto, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, porque está voltada para a proteção de interesses meramente particulares. Desta forma, se eleito foro X em contrato, mas o autor ajuiza sua demanda no foro Y, o juiz não pode, de ofício, remeter o processo para o foro X, pois cabe ao réu arguir, através de exceção, a incompetência relativa, sob pena de prorrogação desta competência. Artigo 114 do Código de Processo Civil. Porém, é importante destacar que há uma forte tendência, especialmente no STJ, no sentido de permitir o conhecimento de ofício da incompetência relativa, quando se tratar de cláusula inserida em contrato de adesão, lá do direito civil,
que dificulte a defesa do consumidor em juízo. Nesse sentido, vamos ver uma jurisprudência extremamente interessante. Processual civil, recurso especial, contrato de adesão, Código de Defesa do Consumidor, cláusula de eleição de foro, nulidade. Nos termos do precedente exarado pela segunda seção deste tribunal, é de natureza absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, considerando-se nula a estipulação contratual a respeito da eleição de foro diverso. Precedentes: Superior Tribunal de Justiça, recurso especial 425-368 do Espírito Santo, terceira turma. Relatora, Ministra Andrighi. Diário da Justiça, dia 16 de dezembro de 2002. Em contrapartida, a incompetência absoluta, que tanto pode estar relacionada com a matéria como quanto à pessoa, devido ao interesse público presente, sempre pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de provocação das partes. Vejam depois o artigo 113 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo, uma questão de natureza trabalhista, trabalhista é matéria, não pode ser julgada na justiça civil, enquanto que uma questão ligada à fazenda pública, pessoa, pode ser discutida numa das varas da fazenda pública aonde houver. Chama-se competência funcional a competência que decorre automaticamente da função exercida por alguém, por algum órgão jurisdicional, num determinado processo. Assim, por exemplo, o juiz da primeira demanda é competente para julgar as demais que sejam conexas com aquela primeira. Vejam a redação do artigo 253 depois, porque é importante analisar esse artigo. Neste caso, do artigo 253, estamos diante da chamada competência funcional horizontal, mas ela pode ser ainda vertical, quando disciplina qual o tribunal competente para julgar determinado recurso. Vamos parar um pouquinho só para fazer um breve resumo de tudo isso que eu disse. A competência pode ser absoluta ou relativa. Absoluta quando disser respeito à pessoa ou à matéria, justiça do trabalho ou matéria, ou à pessoa, fazenda pública. Esse tipo de competência não pode ser modificada. Ela encerra o interesse público e, portanto, pode e deve ser conhecida de ofício, espontaneamente, pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição. Já a competência ligada a aspecto meramente territorial, esta não encerra nenhum interesse público e pode ser modificada segundo a vontade das partes. É muito comum nós encontrarmos contratos, por exemplo, contrato de compra e venda de um imóvel, onde uma das suas últimas cláusulas sempre diz assim: fica eleito o foro da cidade de Sorocaba, o foro da cidade de Belém, para conhecer e julgar todos os problemas decorrentes do presente contrato. Essa é uma cláusula de eleição de foro que só tem validade se tratar de uma competência relativa, aquela que pode ser modificada segundo a vontade das partes. Por último, é importante lembrar que, segundo aquela decisão do STJ que nós vimos, quando se tratar de cláusula de adesão em contrato do consumidor, né, esta cláusula não pode prejudicar o consumidor com uma eleição de foro muito diversa do endereço desse consumidor. Vamos a um exemplo muito comum na prática. Vocês sabem que as empresas de consórcio vendem consórcio no Brasil inteiro, mas elas só têm sede em uma cidade do Brasil. O que significa dizer que o consumidor na Bahia pode ingressar num consórcio formado por uma empresa cuja sede fica em São Paulo. Para esse consumidor discutir judicialmente problemas decorrentes desse contrato, ele teria que se dirigir a São Paulo, segundo as regras clássicas do processo civil, porque o foro de competência seria sempre aquele do domicílio do réu, no caso a empresa de consórcio.
Mas, como as empresas de consórcio normalmente trabalham com cláusulas, com contratos de adesão, e esta eleição de foro foi feita dentro de uma cláusula de eleição, a jurisprudência tem entendido de uma maneira bastante intensa que este consumidor na Bahia, no exemplo dado, pode perfeitamente discutir os problemas desse contrato lá no seu próprio domicílio, no domicílio seu, no domicílio do autor da ação. Porque, nesse caso, seria muito difícil para ele se deslocar até São Paulo e contratar um advogado em São Paulo para tratar de uma questão que, às vezes, pode ser relativamente simples. Então, vejam, a resposta, ou um resumo geral dessa ideia é a seguinte: competência absoluta relativa à pessoa ou à matéria não se modifica pela vontade das partes. A competência relativa sempre pode ser modificada pelas partes. Porém, se tratar de contrato de adesão e cláusula que fira os direitos dos consumidores, aí, neste caso, o tribunal entende que não pode haver modificação que provoque esta dificuldade mencionada ao consumidor. É importante pensar nisso. A competência funcional, por último, uma das últimas coisas que eu falei, é de relativa importância. Não é? O fato do juiz já ter exercido uma determinada função num determinado processo dita a competência para os processos seguintes. Essa importância relativa só tem um ponto em que ela se torna intensa, que ela se torna importante de ser analisada. Prestem atenção na redação do artigo 253 do Código de Processo Civil, alterada recentemente, e que visa centralizar na pessoa de um único juiz as causas futuras que tenham alguma relação, alguma conexão por conexão com aquela causa já ajuizada. Isso significa dizer que o sistema procura concentrar na pessoa do primeiro juiz as causas futuras entre outras partes, entre as mesmas partes relativas àquele mesmo assunto que eventualmente venham a ser distribuídas naquele fórum, porque se ele já julgou aquela primeira ação, ficará mais apto para julgar a segunda, a terceira ou a quarta ação entre as mesmas partes que possam sofrer aplicação do artigo 253 do Código de Processo. Continuando. Já a competência por prevenção, que é essa que nós acabamos de tratar no exemplo, significa que o juiz que primeiro recebeu uma demanda acerca do assunto X está prevento, leia-se, é competente, para conhecer as outras demandas que estiverem relacionadas pelo pedido ou pela causa de pedido, com este mesmo assunto, desde que estas outras demandas possuam as mesmas partes, pessoas que possuir a primeira demanda. Em resumo, quando se fala em competência fixada por prevenção, nos termos do artigo 253 do Código de Processo Civil, estamos determinando que o primeiro juiz é aquele competente para conhecer as demandas futuras entre as mesmas partes, desde que relacionadas, essas demandas futuras, pelo pedido ou pela causa de pedir com a demanda já instaurada. Porém, é preciso deixar claro isso, se o primeiro processo já foi julgado, entende o STJ que não é necessária a reunião dos processos. Vejamos a súmula 235 do STJ a esse respeito. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Não há necessidade, vamos pensar um pouquinho, de mandar para o mesmo juiz uma nova causa, um novo processo entre as mesmas partes, se o primeiro processo que essas partes já tinham, já foi julgado. Em todo caso, convém prestar atenção aos termos do artigo 253 do Código de Processo Civil. Os casos de competência originária, também chamada de competência inicial, são aqueles em que a lei ou a Constituição da República disciplinam em que um determinado tribunal, por exemplo, é o competente para conhecer e julgar um determinado assunto ou uma categoria de pessoas. Tal como ocorre, por exemplo, nas numerosas hipóteses
previstas no artigo 105 da Constituição da República. Tudo bem? Mudando de assunto. Perpetuação da competência. Ocorre a perpetuação da competência, que a doutrina costuma chamar de perpetuação da jurisdição, perpetuatio jurisdicionis, no momento em que a demanda é proposta, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito que ocorrerem posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a hierarquia do sistema judicial. Presta atenção no artigo 87 do Código de Processo Civil. Desta forma, considerando-se que as ações devem ser propostas em regra no domicílio do réu, não é relevante que, após a propositura de uma determinada ação em relação a um réu, né, este réu venha a mudar de cidade no curso do processo. Ao contrário, se houver uma modificação na estrutura do Poder Judiciário, com a extinção do órgão que seria competente, obviamente a competência não pode se perpetuar. A reforma do Judiciário, por exemplo, extinguiu os tribunais de alçada existentes no país, de maneira que os recursos pendentes, embora da competência destes órgãos, agora devem ser encaminhados aos tribunais remanescentes, aos tribunais de justiça que agora a Constituição e a lei fixam como competentes para julgar aquela causa que estava pendente perante um tribunal de alçada. O que aconteceu nesse último caso? Nada mais do que uma alteração da estrutura do Poder Judiciário. Dessa maneira, diante de uma alteração desse porte, não há como se exigir que o julgamento ainda seja feito por um órgão judiciário que já foi extinto. Também, se houver uma alteração quanto à matéria ou à hierarquia, a regra do artigo 87, já mencionada, permite a imediata alteração da competência. Por outro lado, nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, onde se discute a propriedade do imóvel, portanto, dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil que a competência é do juízo aonde o imóvel estiver localizado. Mas é bom lembrar que a jurisprudência tende a afastar as ações de natureza pessoal relacionadas a imóveis, impondo o ajuizamento no domicílio do réu, especialmente nos casos de ações paulianas, vejam o julgado que está na RT 511/61, e no caso de consignação em pagamento, julgamento da RT 561/222, entre outras. Por último, é interessante lembrar que a doutrina recomenda, diante de um caso concreto, a formulação de 6 perguntas importantes que, se respondidas, permitem saber qual é o órgão competente para conhecer e julgar uma determinada demanda. Primeira pergunta: há algum tribunal superior, como o STJ ou o STF, por exemplo, que é competente originariamente? Se não houver, qual das justiças, civil, penal, trabalhista, militar, é a competente? No âmbito da justiça competente, a competência é do Tribunal de Justiça, que é o órgão de jurisdição superior, ou a competência é dos órgãos inferiores, dos juízos, das comarcas, né? O juiz da comarca. Se os órgãos inferiores forem competentes, qual o local for comarca? Correto. Se houver varas especializadas nesse local, por exemplo, vara de família, vara de falência ou vara de registros públicos, qual delas é a competente? Por último, em caso de recurso, qual é o tribunal competente para julgar esse recurso? São estes, enfim, os problemas que devem ser resolvidos para a determinação da competência no sistema brasileiro. Há algumas situações especiais previstas no artigo 100 do Código de Processo Civil
que precisam ser analisadas. No inciso 1 deste artigo, está previsto que o foro da residência da mulher é o competente para a ação de separação, divórcio e de anulação do casamento. Tendo em vista o princípio da isonomia, previsto nos artigos 1º, caput, e inciso 1º, e 226, parágrafo 5º, todos da Constituição da República, discute-se a constitucionalidade deste privilégio conferido à mulher. Nos termos da jurisprudência, esse privilégio tem sido considerado constitucional. No caso da união estável, disciplinada no novo Código Civil, nos artigos 1723 a 1727, prevalece o entendimento de que o foro de competência é o domicílio da mulher. Em sentido contrário, para quem tiver curiosidade, vejam o julgamento proferido pelo STJ no recurso especial 327-086 do Paraná. No inciso 2º do artigo 100, está expresso que o foro do alimentando, aquela pessoa que pede os alimentos, esse foro do alimentando é o competente para as ações de alimentos. No caso de o autor propor uma ação investigatória de paternidade cumulada com alimentos, prevalece o entendimento de que o inciso 2º do artigo 100 deve ser aplicado. Vejamos a súmula 1 do STJ. O foro do domicílio ou residência do alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade quando cumulada com a ação de alimentos. No inciso 3 do artigo 100, estão previstas várias hipóteses de determinação da competência. Dentre elas, convém destacar que a pessoa jurídica deve ser demandada no local de sua sede e, no caso de obrigações contraídas por suas agências ou sucursais, ou no caso ainda de atos praticados por estas agências ou sucursais, pode o autor optar pelo foro das cidades onde elas estão localizadas. Vejamos a redação da súmula 363 do STF, Supremo Tribunal Federal, extremamente importante. A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência ou estabelecimento em que praticou o ato. Por último, convém observar que, no caso de acidente de trânsito, pode o autor da ação optar pelo foro do seu próprio domicílio ou pelo foro do local onde ocorreu o acidente, tal como admite a regra prevista no parágrafo único do artigo 100 do Código de Processo Civil. A jurisprudência, nesse ponto, entende, com razão, que se o autor da ação optar por propor a ação no foro do domicílio do réu, este não pode se insurgir contra isso. Vejamos a posição assumida pelo STJ nesse ponto. O réu só poderá recusar o foro do seu próprio domicílio demonstrando que lhe interessa o outro, como, por exemplo, onde há uma maior facilidade para a produção de provas. Em regra, não se justifica a recusa do foro do próprio domicílio se isto em nada beneficia e apenas prejudica o autor da ação. Vejam depois o STJ no julgamento proferido no recurso especial 14.731 da terceira turma, tendo como relator o ministro Eduardo Ribeiro. Os caminhos pelos quais a questão da competência pode ser discutida no processo serão analisados oportunamente. Por enquanto é isso. Até a próxima.